Os recentes acontecimentos envolvendo a Venezuela reacenderam o debate sobre o papel do país no mercado internacional de energia. Mesmo concentrando as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, a Venezuela produz hoje muito menos do que poderia. Ainda assim, esse petróleo continua no centro de disputas econômicas e geopolíticas, influenciando decisões de grandes potências como Estados Unidos e China. Para a gente entender por que esse recurso segue tão estratégico, a gente conversa agora com João Jarochinsky, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima. Espero ter falado e pronunciado o nome do senhor corretamente. Professor, boa tarde, bem-vindo ao TJ Aparecida. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Raela. Falou sim. Então tá ótimo. Como explicar, professor, esse paradoxo, né? Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do planeta, mas está longe de ser uma grande produtora. Bom, a Venezuela ainda é uma grande produtora. A verdade é que ela está aquém da sua capacidade de produção. Se a gente voltar até os anos 90, a Venezuela produzia mais de 3 milhões de barris por dia. Hoje, esses números, né, teve uma melhora nos últimos anos, produz um pouco mais de 1 milhão, né? Quer dizer, bastante aquém daquilo que produzia cerca de 30 anos atrás. Mas parte dessa explicação, né, em relação a isso é a falta de investimento, né, no sistema produtivo da Venezuela. Parte da riqueza trazida, né, pelo petróleo foi investido em outras áreas e você não teve uma retomada na tentativa de manutenção, mas também há um impacto dos próprios embargos, né, que acabaram limitando parte, né, do escoamento dessa produção. Vale destacar que a Venezuela teve, né, por muito tempo, ainda tem, mas é um número limitado, nesse momento, a 240 mil barris por dia, que são transportados diretamente, né, eles são extraídos na Venezuela e parte desse refino é feito nos Estados Unidos. Ali na região do Texas, você tem uma parte da produção ali de petróleo e de refino que está vinculada a esse petróleo que vem diretamente da Venezuela. Então, a tensão, né, geopolítica, que não é de hoje entre Estados Unidos e Venezuela, acabou afastando parte dessa produção e a Venezuela não conseguiu incrementar, por mais que tenha bons engenheiros de petróleo, uma boa tecnologia, mas nesses últimos 20 anos as tensões políticas acabaram prejudicando bastante a capacidade produtiva do país. Professor, o tipo de petróleo venezuelano, né, é mais pesado e caro de se extrair, ele ajuda a entender essa baixa produção? Qual que é o peso desse fator nesse momento? Não é um motivo, é mais pelo tensionamento, como eu disse, a gente chegou a produzir mais de 3 milhões de barris por dia, e é interessante que o telespectador saiba que o petróleo da Venezuela ele tem muita qualidade e permite produção de uma série de produtos. Às vezes as pessoas associam muito, né, ao óleo diesel, à gasolina, gás de cozinha, mas o petróleo venezuelano ele é inserido numa enorme cadeia produtiva. E se ele, né, estiver disponível no mercado, ele vai ser comprado, né? Acho que isso é um ponto bastante importante. Mas há uma dificuldade, repito, na falta de investimento, né, de perda de estrutura, né, que não foi acompanhada por investimento na tentativa de manutenção disso, mas também por embargos econômicos que prejudicaram bastante esse setor da economia venezuelana. Parabéns pelo esclarecimento, porque assim a gente entende por que tanto interesse no petróleo da Venezuela, né? Então eu pergunto, mesmo com a produção limitada, por que esse petróleo continua sendo tão estratégico para potências como Estados Unidos e também a China? Bom, ele é muito mais impactante para os Estados Unidos do que para a China, né? Por mais que você tenha, né, a China comprando 600 mil barris de petróleo por dia, você tem uma dinâmica onde a China pode buscar outros mercados. Ela está, né, na cadeia produtiva de forma muito intensa na África, na Ásia. É interessante a gente notar que a compra desse petróleo por parte da China na Venezuela é muito mais uma tentativa de ingresso no contexto, né, latino-americano, nessa vinculação também que a China tem estratégica com o Caribe, por conta de Taiwan. Os países caribenhos que reconheciam Taiwan como um país independente, então a China tem interesse em estar presente nessa região, ter negócios, fazer investimentos para conseguir parceiros, né, e com isso que esses países deixem de reconhecer Taiwan. Então, não há uma dependência China-Venezuela em relação ao petróleo. Já no caso dos Estados Unidos, né, é interessante a gente pensar que também nessa dinâmica de transformação energética, né, a gente tem que lembrar que 2 meses atrás a gente estava discutindo na COP a perspectiva, né, de uma diminuição muito significativa do uso de fósseis, né, para a produção energética. A gente estava tentando retomar
uma dinâmica mais ambientalmente correta, né, uma energia mais limpa do que a energia normalmente derivada do petróleo, nesse uso mais corriqueiro, né, do automóvel e produção de energia. Então é interessante a gente pensar, né, que no caso dos Estados Unidos eles estão atrasados em relação a essa transformação energética, em relação à China, em relação aos países europeus, e há uma mentalidade também por parte do governo Trump e dos seus apoiadores que valoriza muito uma lógica de desenvolvimento que está muito associada ao petróleo, né? Os Estados Unidos, do ponto de vista cultural, tem uma valorização muito grande daqueles carros enormes, bastante poluentes, né? Há um certo negacionismo em relação a mudanças climáticas. Então você faz, né, gera uma demanda por petróleo e um elemento que, quando você aumenta o preço, e o petróleo teve momentos aí de variação e aumento de preço, isso impacta diretamente na inflação cotidiana dos Estados Unidos e num elemento que faz, como eu disse, faz parte desse hábito cultural, né, dos Estados Unidos de andar de carro, essa valorização do automóvel e também da demanda energética, porque às vezes faz muito frio e eles também utilizam muito a questão para calefação e por aí vai. Mas os Estados Unidos têm uma relação de maior dependência em relação ao petróleo, o consumo é bastante significativo, e enxergam, né, uma lógica geopolítica da necessidade de garantir reservas. Por isso que a gente tem visto nesses últimos momentos, não só falar tanto, né, na Venezuela, falava-se de uma atuação em função do narcoterrorismo, e agora só se fala de petróleo, né? Essa discussão em relação à Groenlândia, né? Então há uma ideia de garantia de recursos para o atendimento da economia dos Estados Unidos. Professor, muito obrigado, viu, pela participação aqui no TJ, por nos ajudar a entender um pouco mais essa questão toda do petróleo que está sendo tão cobiçado, né, por conta de tudo isso que vem acontecendo entre Venezuela e Estados Unidos. Obrigado pela participação aqui no TJ Aparecida.